Olá! Hoje acho que eu quero continuar dando sequência ao assunto que inesperadamente eu escolhi gravar na semana passada, né? Quando eu tentava gravar um vídeo e não vinha, aí eu resolvi respirar e ver o que eu estava precisando falar, e era falar do meu superego, era falar de algumas cobranças, né? De alguns padrões de comportamento que são recorrentes quando eu me cobro demais. E quando eu falo, consegui identificar, né, aquelas cobranças todas, o quanto que aquela semana fluiu de um jeito diferente, o quanto que eu pude ficar verdadeiramente inteira com tudo aquilo que eu sinto que eu já tenho de bom e com tudo aquilo que ainda é necessário ser trabalhado, é necessário ser melhor sentido, melhor digerado e acolhido mesmo, né, para que aquilo realmente possa frutificar, porque é nisso que eu acredito. E quando eu estava pensando hoje o que eu queria gravar, eu pensei, eu quero dar continuidade àquele tema, no sentido de que, para mim foi muito interessante ter falado, né, de que eu estava, e gravar um vídeo exatamente quando eu estava num momento de vulnerabilidade. E é muito interessante que quando eu acolho aquela vulnerabilidade, enfrentando um pouco o desconforto de realmente tirar a máscara de que está sempre tudo bem, porque isso não é real, né? A gente tem momentos super bons, de super adequação, e a gente tem momentos que não são bons e que são mais difíceis. A gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos de segurança e a gente tem momentos de insegurança. E isso é estar na vida. Então, para mim, semana passada foi um passo bem grande de conseguir revelar que eu estava mesmo no meio de um autoapontamento de cobranças muito fortes e que quando eu consegui perceber aquilo e até mesmo revelar, como eu disse, quem ouvia a primeira vez era eu mesma, isso me deu um gancho para continuar realmente toda a linha de desenvolvimento que eu tenho comigo e com as pessoas que me procuram, que é a gente só pode se curar daquilo que nos atormenta se a gente olhar de frente para aquilo. Então, se eu não tenho coragem de olhar para aquilo que a gente, né, eu gosto de usar o seguinte exemplo, a nossa roupa ela tem um lado direito e a gente tem um lado avesso. E o que dá sustentação a essa roupa é o fato dela ter um lado direito, que eu procuro mostrar, né? E o lado do avesso, que é um lado que a gente não mostra muito, mas que ele está ali presente. Então, quando a gente consegue, né? Não é que você precise externar, né? O seu lado avesso, mas quando a gente consegue tomar consciência de que aquele lado avesso existe, apesar de também ter um lado direito, aí a gente está inteiro. Aí a gente realmente está dentro desse processo de assumir a nossa vulnerabilidade. Eu percebo que muitas pessoas, quando eu uso muito esse termo vulnerabilidade, às vezes tem um pouco de dificuldade de entrar em contato com isso, porque entende que vulnerabilidade é sinônimo de fragilização total, de fraqueza total ou ir para um extremo total. E quando a pessoa tem esse pensamento de extremo total, significa que talvez ela faça um esforço muito grande para parecer apenas perfeita, apenas o lado bonitinho. E o quanto que a gente tem um lado bonitinho, mas a gente também tem um lado feinho e tá tudo certo. E então, para mim, semana passada, quando eu consegui dizer que, nossa, tô me cobrando, tá difícil gravar vídeo, para mim foi muito importante. Porque eu ouvi aquilo e eu falei, para de brigar com você. Esse é o seu momento agora. Você não é assim, mas você tem isso neste momento. Né? Então não era um ou Fernanda decidida, ok, ou Fernanda insegura, mal. Não é e. A gente tem momentos de coisas boas e momentos de coisas que não são tão boas ou às vezes até ruins. E a sensação que eu tive depois de conseguir acolher que estava numa brigazinha interna ali comigo foi de me sentir muito mais inteira e de experimentar realmente a fala de que quando sou vulnerável é que sou forte. No sentido de que quando eu me permito olhar para aquilo que me é difícil, eu tenho a chance de trabalhar em cima daquilo, de pensar aquilo, de sentir aquilo. E aí eu inicio o processo de transformação. E foi muito interessante porque eu acho que hoje eu me sinto mais fortalecida naquela crença que realmente eu trago, que não tem como a gente ter autoconhecimento se eu não topar esses desafios, se eu não topar olhar verdadeiramente para dentro, enfrentar os meus bastidores, né?
que aquilo, um outro vídeo que eu já gravei, quando eu falo assim, que todos nós temos um bastidor e todos nós temos um palco. E o que a gente se esforça o tempo inteiro de demonstrar para as pessoas é o nosso palco, é onde as coisas acontecem de uma maneira perfeita. Mas se eu não olho para o meu bastidor, eu também nunca vou acreditar naquele palco. Então a gente precisa saber o tempo inteiro que é aquela cena que acontece, as sacadas que a gente tem, o equilíbrio que a gente vai possuindo ao longo da vida é fruto de justamente ter olhado para as vezes que a gente se desequilibrou, que a gente errou, que a gente se sentiu inseguro. E aí sim eu caminho para o equilíbrio. Porque às vezes também a gente tem uma noção de equilíbrio como algo estático. Não, estou no equilíbrio, né? A pessoa zen, equilibrada. Não, gente, o equilíbrio ele varia conforme a situação que a gente está vivenciando. Às vezes, estar equilibrada numa situação é quando eu, por exemplo, falo firme com alguém e bravo. Isso às vezes é equilíbrio. E às vezes estar equilibrada numa situação é quando eu mantenho a calma e eu não sou firme e eu deixo a coisa fluir, deixo a coisa acontecer do jeito que está. Então, o equilíbrio não é um estado zen, onde, ai, não sinto nada. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é quando eu experimento tudo aquilo que eu tenho de positivo, tudo aquilo que eu já aprendi na minha história e aquilo que eu não tenho de positivo, as minhas inseguranças, e mediante reconhecendo essa minha inteireza, né, do meu direito e do meu avesso, eu ajo, eu escolho ser e estar neste mundo de um jeito, né? E aí eu me sinto em equilíbrio, não necessariamente porque eu estou dando a resposta que todo mundo esperava que eu desse, mas a resposta que o meu coração sente que é verdade naquele momento. Então, o estado de equilíbrio não é um estado estático, e às vezes a gente pensa isso. O estado de equilíbrio muitas vezes supõe o quê? Um desequilíbrio. Vamos pensar quando a gente anda, né, põe a perna direita, depois a perna esquerda. Quando a gente anda, quando a gente sai do lugar, a gente experimenta a possibilidade de dar um passo com a direita e com a esquerda. É um leve desequilíbrio e é isso que me põe em movimento. Eu experimento um leve desequilíbrio, né? E eu vou fluindo e aí eu vou caminhando e eu não caio. Então, o equilíbrio vem justamente das experiências que eu tenho de pequenos desequilíbrios com equilíbrios. Então, não é uma coisa estática. E eu acho que às vezes a gente se cobra muito disso, que era o que eu estava cobrando semana passada, né? De só lado direito. E não, eu tinha um avesso ali e acolher aquilo tudo lá me deu essa serenidade, né? Para continuar inteira. Então, acho que o que eu queria dizer nesse vídeo é a gente está inteiro quando a gente olha para as nossas fortalezas, para as nossas certezas e também quando a gente olha para as nossas inseguranças, para as nossas para os nossos lados que são difíceis, para os nossos erros, isso é estar inteiro, né? Então é olhar o meu direito e o meu avesso. Fico por aqui, espero que tenham todos uma boa semana e até mais. Tchau!